Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu trago para vocês os jogos da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada, a Série C, que tem um novo líder. Mas vamos começar falando então dos jogos da 8ª rodada. A 8ª rodada que vai ser aberta neste sábado às 17 horas com o duelo entre Figueirense e ABC. A partida vai acontecer lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Figueirense aí tentando se recuperar de 3 derrotas consecutivas e o ABC invicto já há 3 rodadas. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Londrina vai receber o Sampaio Corrêa. Essa partida vai acontecer lá no estádio do Café, onde as duas equipes vão buscar a recuperação. O Londrina foi derrotado na rodada passada e o mesmo aconteceu com o Sampaio Corrêa, que para piorar está na zona de rebaixamento. No mesmo horário, a Ferroviária, um dos times invictos aí do campeonato ao lado do Botafogo da Paraíba, vai receber a Aparecidense. Esse jogo será lá na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. E o time goiano tenta voltar aí a vencer depois aí de várias rodadas, né? A Aparecidense não vence desde a estreia. A rodada segue no domingo com 2 jogos na faixa das 16h30. E um deles será aí um grande duelo. O Atlético vai receber o Volta Redonda. O Atlético que perdeu o 100% de aproveitamento e a liderança do campeonato ao ser batido pelo Botafogo da Paraíba, vai buscar aí a sua recuperação contra o Volta Redonda. O time mineiro é o 3º colocado e o Voltaço, depois de vencer o CSA, assumiu a 2ª posição. Falando no Botafogo, o Botafogo também estará em campo às 16h30 e vai encarar o embalado Ferroviário. A equipe do Ceará vem aí de 2 vitórias seguidas, né? E busca vencer mais uma para se aproximar da zona de classificação. Mas o Belo, que é aí um dos invictos do campeonato ao lado da Ferroviária, vai buscar fazer valer o fator casa para defender a liderança isolada. E aí às 19 horas a rodada segue aí com mais 2 partidas. O Náutico vai receber o Caxias lá no Estádio dos Aflitos. O Náutico que perdeu na rodada passada para o São José e o Caxias que venceu pela primeira vez. E no mesmo horário, o Remo vai jogar contra o São Bernardo. Será aí o reencontro do técnico Ricardo Catalá, hoje técnico do São Bernardo, com o Remo. Essa partida ainda não tem local definido. O Remo ainda não definiu se vai mandar esse jogo no Baenão ou no estádio do Mangueirão. E a rodada será complementada na segunda-feira, dia 10 de junho, com 3 jogos, todos eles às 8 da noite. O CSA e São José se enfrentam em jogo entre equipes que estão na zona de rebaixamento, né? O São José, que apesar da vitória na rodada passada, ainda segue na zona de rebaixamento, mas é sempre importante destacar, o time tem 3 jogos a menos, ficou aí todo o mês de maio sem poder entrar em campo. Já o CSA ainda corre atrás da sua primeira vitória para também tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Floresta, esse jogo CSA e São José vai acontecer no estádio Rei Pelé. Já o Floresta vai receber aí o Confiança. O Floresta aí que tenta somar seus primeiros pontos, única equipe que ainda não venceu e nem somou pontos no campeonato. O Floresta aí então tentará a sua primeira vitória jogando contra o Confiança. O Confiança que vem bem, né? O Confiança que não perde a 2 rodadas e já está ali colado na zona de classificação. E fechando a rodada, o Ipiranga vai receber o Tombense, partida que acontece lá no Colosso da Lagoa. O Ipiranga que na rodada passada perdeu aí o seu 100% de aproveitamento ao ser batido pelo São Bernardo. Porém, o Ipiranga também aí tem partidas a menos. Já o Tombense aí busca se manter dentro do G8, né? O Tombense que na rodada passada empatou com a Ferroviária, busca aí um resultado positivo para não correr o risco de sair da zona de classificação. Falando em rodada passada, eu vou passar então os resultados da 7ª rodada. 7ª rodada, que aliás, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, né, o link de um vídeo, onde tem aí todos os gols da 7ª rodada, um compilado aí com todos os gols da 7ª rodada, o link vai ficar aqui na descrição. Mas a 7ª rodada foi aberta aí com a vitória do Confiança por 3-1 sobre a Aparecidense. Esse jogo aconteceu lá no estádio Batistão. Também no sábado, o Remo, fora de casa, né, venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 e ampliou um pouquinho mais a crise aí do Bolívia Querida, que está na zona de rebaixamento. O único empate sem gols da rodada foi entre Tombense e Ferroviária, que empataram lá no estádio de Tombos, né? Foi mando de campo aí do Tombense. Eles empataram lá no Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. Já o Ferroviário bateu Londrina pelo placar de 1-0, jogo aí que aconteceu no estádio Presidente Vargas. No domingo, a rodada seguiu aí com a primeira vitória do Caxias. O Caxias bateu o Figueirense pelo placar de 2-1 lá no estádio Centenário. Já o São Bernardo tirou aí o 100% de aproveitamento do Ipiranga e venceu por 1-0. Também por 1-0 foi a vitória do ABC sobre o Floresta, né? O Floresta aí que segue em situação
muito ruim. E na segunda-feira, a rodada foi complementada com 3 jogos. O Volta Redonda, com gol no finalzinho, venceu o CSA pelo placar de 2-1. O São José também aí conquistou sua primeira vitória no campeonato, bateu o Náutico por 2-0. E por fim aí, no grande jogo da rodada, o Botafogo da Paraíba tomou a liderança do Atlético, venceu pelo placar de 3-1 e ainda quebrou também o 100% de aproveitamento da equipe mineira. Bom, com esses resultados, a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro está assim. O Botafogo é o novo líder, 16 pontos em 6 jogos, é sempre importante destacar o número de jogos. O Volta Redonda aparece na segunda colocação também com 16 pontos, mas tem 7 jogos e tem saldo de gols menor. O Atlético acabou caindo para a terceira colocação, tem 15 pontos em 6 jogos. Já a Ferroviária aparece em quarto lugar, 15 pontos em 7 jogos, só que tem uma vitória a menos que a equipe mineira. O São Bernardo aparece sozinho lá na quinta colocação, 14 pontos em 7 jogos. O Tombense é o sexto colocado com 11 pontos em 6 jogos. O Figueirense, apesar de 3 derrotas consecutivas, ainda aparece na sétima colocação com 10 pontos e 7 jogos. E fechando o G8, o Ipiranga é o oitavo colocado, 9 pontos, 4 jogos. O Londrina aparece aí na nona colocação também com 9 pontos, só que ele tem uma vitória a menos e já fez 7 partidas. O Confiança aparece na décima colocação com 8 pontos e 6 jogos. O ABC também tem 8 pontos, só que tem 7 jogos e saldo de gols inferior aos sergipanos. O Náutico aparece na 12ª colocação com 7 pontos e 6 jogos. O Remo também tem 7 pontos e 7 jogos, porém tem saldo de gols inferior à equipe pernambucana. E o Ferroviário, outra equipe aí com 7 pontos, aparece na 14ª colocação, porém ele tem aí saldo de gols inferior a Náutico e Remo. A Aparecidense aparece em 15º lugar com 5 pontos em 6 jogos. E o Caxias é a última equipe aí fora da zona de rebaixamento, 4 pontos em 3 jogos. E agora, indo aí para a zona de rebaixamento, o São José aparece em 17º lugar com 3 pontos e 4 jogos. O CSA, 18º colocado, 3 pontos e 7 jogos. Né? O CSA está numa situação mais complicada porque ele já tem 7 partidas disputadas, né? E os times que estão acima dele, todos têm jogos a menos. O Sampaio Corrêa é o 19º colocado, apenas 2 pontos e 6 jogos. Inclusive o Sampaio Corrêa é o pior ataque da competição, marcou apenas 2 gols. E fechando aí a classificação, Floresta tá zerado, né? 7 derrotas em 7 jogos. Situação aí muito complicada da equipe cearense. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu!